Olá, meu nome é Juarez, eu pertenço ao grupo Suneses Sul de Minas, né? Esse vídeo está sendo gravado na primavera de setembro de 2022 e a ideia desse vídeo é apenas passar algumas dicas para quem for assumir a coordenação de algum grupo e se sentir um pouco inseguro. Na verdade, não são ideias minhas, né? Inclusive, eu vou falar exatamente o que está no guia de práticas, não vou inventar, né? Não vou reinventar a roda, apenas comentar algumas questões que estão evidenciadas no guia de práticas para ajudar a pessoa a entender um pouquinho melhor, né? A gente tem um pouco de experiência com relação à coordenação, à liderança, então, mas isso não é um bicho de sete cabeças. Bom, então é só você seguir, vai estar no guia de práticas também, não tem segredo não. Então vamos começar assim, né? Primeira coisa que o guia sugere é que a gente tenha noções básicas de dinâmicas e trabalhos grupais. Se você for no YouTube, você vai encontrar diversos vídeos sobre dinâmicas e principalmente trabalhos grupais, né? Liderança, coordenação. Eu recomendo, né? Você que está assumindo, principalmente se você tem mais insegurança com relação a isso, dê uma olhadinha. Vale a pena, você vai ver que não é um bicho de sete cabeças, tá? Vai ver algumas dicas, a coisa como funciona. Às vezes eu acho que a pessoa fica muito preocupada, achando que ela não pode errar. Quando está na coordenação, não posso errar. Claro que pode, né? Na verdade, a coordenação é apenas um cargo temporário, transitório, passageiro, que todos vão passar, né? De uma responsabilidade, mas eu entendo que a condução do grupo como um todo depende do grupo inteiro, sabe? O grupo todo deve ajudar o coordenador na sua tarefa, em todos os sentidos. Então, por exemplo, no nosso grupo ficou combinado que quem já passou pela coordenação vai continuar ajudando, né? Dando dicas, né? E às vezes até ajudando a conduzir questões, às vezes mais delicadas, para a pessoa que entrar na coordenação. Tá? A ideia é o grupo e nunca o indivíduo. Então não se preocupe, quem está assumindo a coordenação de querer ser o super-homem, a super-mulher, perfeita, não errar, não. Pelo contrário, errar todo mundo erra, né? Nós somos limitados e imperfeitos. Eu acho importante, inclusive, na minha experiência de coordenação e de liderança, né? A gente mostrar que a gente erra mesmo, pedir desculpas se for o caso, né? A gente mostrar as nossas limitações e imperfeições, porque todo mundo é assim. Isso aproxima o líder ou o coordenador das outras pessoas, sabe? Ele se impor, né, uma posição de poderoso, de certo e correto, isso aí é vaidade, é ego, não se sustenta, não é uma boa liderança esse tipo de atitude. Ok? Outra coisa que o guia indica: estruturar o grupo a partir de propósitos convergentes e integrados, maximizando o tempo e os esforços. Olha, isso é muito importante, né? Então, a gente tem que ser objetivo nas reuniões, senão a gente se perde em elucubrações, em conversas paralelas, em assuntos que não fazem parte. Então, no nosso grupo, nós combinamos de não conversar na reunião, né, das SUNESes, questões que não sejam pertinentes diretamente ao guia de práticas. Antes da reunião e depois tudo bem, né? Vamos conversar sobre, sei lá, moda, sobre política, sobre viagens, sobre economia, sobre Elon Musk, sabe? Sobre, sei lá, extraterrestres que seja. Mas na reunião a gente tem que focar para ser produtiva a reunião. E também questões de natureza pessoal não é conveniente abordar, sabe? Problemas que está tendo em casa com parentes, familiares, ou de saúde, antes ou depois, não na reunião, né? Então, a gente tem que ter um propósito convergente, ó, que seja interessante para todo mundo. Tem que ser um assunto que todos estão interessados. Então, reunião do SUNES, o que vai interessar a todos é exatamente o SUNES, tá bom? E aí a gente vai ganhar tempo e vai otimizar os esforços também que nós fizemos.
Para que o grupo evolua, precisa haver um idioma comum, na mesma compreensão e um mesmo objetivo, ou seja, tem que falar a mesma coisa. Não adianta uma pessoa estar falando uma coisa e outra, né? Tem que buscar esse idioma comum. E que idioma é esse, né? Não é, na verdade, um idioma, tá? É a modo de se falar, por exemplo. Às vezes acontece no grupo, membros ficarem com uma abordagem muito transcendental, mística, o outro científico, né? O outro esotérico, o outro muito assim, da população de um modo geral, né? O senso comum que a gente diz. Então, a gente tem que procurar qual é a abordagem, né? E assim, não existe a certa, a errada, a melhor ou a pior, né? Talvez a mais adequada para o grupo. Mas o que a gente observa, em termos de Suneses, é que seriam abordagens simples e práticas, sem complicação. Se tiver que explicar muito, usar termos complexos, sabe, hebraicos, hindus, transcendentais, aí já perdeu. A maioria não tem esse conhecimento e às vezes não é tão claro, tão óbvio, né? Então a gente tem que encontrar uma forma de se falar que seja simples e que possa atender todo mundo, né? Não há necessidade da gente usar termos complexos, parágrafos grandes, enormes, né? Coisas simples, pá, 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 bem simplesinho. Até porque, quando a gente começa a explicar muito, a gente começa a ser muito mais específicos. Aí você começa a limitar aquele conceito. E a ideia do SUNES não é limitar, é exatamente o contrário, a gente buscar uma coisa que seja de consenso, que todos possam concordar. Então é o mínimo, né? O mínimo de. Eu até brinco, né? No nosso grupo falei, por exemplo, entre uma discussão entre qual o melhor time, Palmeiras ou Corinthians, né? Flamengo ou Fluminense, Atlético Mineiro ou Cruzeiro. O consenso é que são times de futebol. Simples assim, né? São times de futebol. Não tem um que é melhor ou que é pior, não é essa a discussão. A gente tem que chegar no consenso mínimo, isso que nós entendemos no grupo, né? Então, usar uma linguagem sem rebusque, sem detalhar ou aprofundar demais. Olha, estimular o grupo a integrar-se e participar, isso é importante. Então, o coordenador, cabe a ele eh, conversar, né, pedir a colaboração de todos, não é cortar a palavra, não é ter uma atitude assim muito extrema, pessoa que está falando muito, não, não, para, ô, você não está falando, tá, não, calma, né? Olha, vamos dar espaço, vamos dar oportunidade para outros falarem também, outros se posicionarem, certo? Se a pessoa, tem gente que às vezes pede a palavra seguidamente, né? Então, olha, tá, vamos aguardar todo mundo falar, depois volta para uma segunda rodada, beleza? Beleza, então tá, certo? Então, tentar ser sucinto, né? A pessoa não ficar falando, demorar meia hora para expor, principalmente não viajar, né? Não sair fora, ficar contando a história da carochinha. E aqueles tem muitos que falam assim, ah, não, eu concordo com fulano, e ponto. Não, mas peraí, você concorda por quê? Em que ponto você concorda? Em tudo e nada? Tudo e nada é a mesma coisa. Vamos, a gente quer ouvir você. Nós queremos ouvir a sua ideia, né? Porque essa posição, ela é muito cômoda. E também a pessoa, às vezes, não pensa, não reflete. É mais confortável falar, ah, eu concordo com fulano. Pronto, mas peraí. Nós temos que estimular essa pessoa a ter a sua opinião, a pensar por si mesma, né? Às vezes é um pouco diferente. Né? Mas por que que você pensa assim? Quais as suas experiências, sabe? Tem que estimular as pessoas a participarem e preferencialmente de forma igual. Todos participarem de forma igual. É claro que no grupo, às vezes vale a pena a gente pegar, né? Porque a ideia do grupo é maturidade, né? A gente chamar as pessoas, escuta, gente, a pessoa tem que ter noção, cada um de nós temos que ter noção de se falar muito, aprender a reduzir, né? Ou até combinar, combinar um símbolo, um toque, um sinal aí de que está na hora de parar, chega, né? Isso sem agredir ninguém, sem ser uma atitude arrogante ou vexatória, né? Não, né? Então, levanta a mão ou simplesmente fala, ó, faz assim, qualquer símbolo
que a pessoa sabe, opa, estou falando demais, porque às vezes a pessoa está falando e ela não percebe, né? Então, às vezes é importante a gente dar o toque para ela na boa, né? Para ela mesma, ou então, se não acontecer, ela não perceber, mesmo às vezes com o sinal, cabe ao coordenador, fulano, ó, bacana, opinião muito boa, né? Mas vamos dar oportunidade para outras pessoas falarem também, tá joia? Você encerrou? Deu para sintetizou? Vamos ser sintéticos. Ah, aqui ó. Não há locutores e ouvintes, apenas interlocutores, né? Aquela história, tem gente que só fala, só quer falar, né? E outros que só quer ouvir. Não é assim. Todo mundo tem que trocar, todo mundo tem que falar. Tem que ter espaço para que todos possam falar, né? É claro que pô, a gente poderia ver uma coisa muito mecânica, né? Pegar uma ampulheta, por exemplo, ó, cada um tem 1 minuto para falar. Aí fica meio mecânico, né? Às vezes tem gente que tem mais conteúdo, tem mais experiência, tem mais conhecimento, né? Que mereceria, né, a gente ouvir, mas não é ele falar, a gente ouvir, a gente aprender com essa outra pessoa, né? Mas isso pode limitar. Agora, às vezes a pessoa fica repetindo a mesma coisa, tem gente que, né, que ou fala coisa que não tem a ver, não é pertinente com aquele assunto, com aquela reunião, certo? Com guia de práticas. Então, tem que haver esse controle e cabe ao coordenador fazer esse controle. Esse talvez seja a questão mais importante, a meu ver, do coordenador, né? De conduzir o espaço, o tempo de fala, para que todos possam se expressar, todos possam participar. Lembrando sempre que o processo NES é coletivo e não individual, é coletivo. Não adianta ter um sabichão e o resto vai atrás, não vai funcionar. Para nenhum deles, não vai funcionar. Tá? Bom, outra dica: ultrapassar as formas de relacionamento marcadas pela máscara, pela agressividade, pelos mecanismos inconscientes, por posição defensiva, pela competição e pela dominação. É, isso aí o coordenador tem que ficar muito atento, ser muito esperto, ok? No sentido de que é, a ideia do Suneses é a gente se desnudar. Sabe, é como que nem reunião de criança que não quer defender nada, que não fica mentindo, que fica posando disso ou daquilo. Simplesmente tem dúvida? Fala. Acha uma coisa? Tem certeza? Fala, né? Sabe? Natural, espontâneo, a gente tem que se mostrar em termos de verdade. Aquilo que nós somos, de fato, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, sem medo ou vergonha de errar, de ser julgado. E nunca julgar, né? No Sunés a ideia não é julgar, é procurar entender, né, a posição da outra pessoa, a situação, a ideia, o conceito, a postura, né? Óbvio que a agressividade não leva a lugar nenhum, né? A pessoa vai se, quem foi agredido vai se defender, aí vira uma luta, não funciona. Os mecanismos inconscientes eles são mais delicados, porque a gente não percebe, sabe? E quem é quem para ficar apontando o dedo, né? Isso é complicado. Mas nós temos muita questão dos paradigmas. Então, às vezes, a melhor forma de abordar isso é levando perguntas. O coordenador pode perguntar para a pessoa, né? Olha, você já pensou em tal situação? Né? Ou então conta uma outra historinha. Olha, aconteceu com fulano, com Beltrano, uma coisa assim, 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 assim. Para mostrar que aquele argumento, às vezes, está limitado. Não necessariamente errado, mas está limitado. Né? Às vezes está condicionado por um paradigma, por um preconceito, por um medo, por uma questão pessoal. Isso também acontece, às vezes, no grupo, a gente percebe, a pessoa emite uma opinião, mas baseada na experiência dela. Óbvio, né? A vida dela. Mas as respostas que nós damos no Suneses devem ser genéricas para todo mundo, que sirvam para todo mundo, não só para um tipo específico de pessoas que tenha tido, inclusive, uma experiência negativa com relação àquilo, certo? Então, a gente tem que procurar olhar de uma forma mais ampla e estimular todos a fazerem o mesmo. E às vezes a gente estimula exatamente não apontando o dedo, mas fazendo perguntas, contando uma curta historinha de uma situação diferente, né? Onde a pessoa, opa, peraí, eu não tinha pensado desse lado.
certo? Não tinha pensado assim, ok? Olha, essa questão da posição defensiva, né? Às vezes a pessoa assume a posição defensiva porque ela está se sentindo agredida, está se sentindo questionada. Então, relaxa, calma, ninguém está brigando, ninguém está discutindo. Aqui nós buscamos a verdade, né? Ou a verdade mínima para todos, e não a imposição de um sobre o outro. É muito comum no grupo, eu mesmo já mudei de opinião uma vez numa reunião 3 vezes. Eu te emiti a minha opinião, aí eu fui ouvindo os colegas, falei, nossa, que interessante. Aí eu mudei de opinião, ouvi mais, eu mudei de novo, mudei de novo, sabe? Você vai ampliando, a gente ganha com isso, não é defendendo uma posição, não é isso porque é. Não, você não ganha, você está se limitando, você está limitando você e acabar limitando o grupo. Então é legal o coordenador ter muito tato nesse tipo de atitude, né? E também essa questão de competição ou dominação. Ninguém deve dominar, não deve haver competição, né? A ideia não é uma discussão de ver quem ganha, quem está certo, quem está errado. Não é isso. Às vezes as duas pessoas estão certas em argumentos diferentes. Mas e o ponto em comum? Qual é o ponto em comum? É isso que importa, né? Não é se Corinthians ou Palmeiras é melhor. Não, são times de futebol de São Paulo que jogam e já ganharam campeonatos, já perderam, beleza. E faz a diversão das pessoas. É isso que importa, né? Esse é um exemplo que eu estou dando, né? Olha, aqui vem o outro lado, né? O coordenador, ele deve procurar manter um clima de liberdade, de aceitação, de diálogo, de encontro, de comunicação e comunhão entre as pessoas. Então, apaziguar o ânimo, calma, relaxa, calma, ó, ninguém está te agredindo, ninguém está te questionando, sabe? Nós estamos aqui buscando um ponto em comum, exatamente um ponto em comum. Esse é o cerne das reuniões UNESE, buscar o ponto em comum, buscar a concordância e não a discordância, né? Mas, nesse ponto, a pessoa não pode se reprimir também. Ah, não vou falar para não criar problema, não vou falar porque o outro não vai gostar. Não, espera aí. Fala, porque uma coisa é uma opinião que você tem, né? A outra pessoa não vai se sentir ofendida, ou não deve sentir, porque a sua opinião é diferente dela. Aí, cada um tem a sua opinião, baseada nas suas próprias experiências, entendimentos de vida, certo? Então a pessoa tem que ter liberdade para se colocar, mas saiba se colocar, de novo, não se colocar de uma forma agressiva, desrespeitosa, né? Coloque o que pensa, argumenta se for o caso, né? E esteja aberta para ouvir. A gente fala o que quer e escuta o que não quer muitas vezes, né? Então é importante a gente estar aberto para ouvir, considerando a possibilidade de não necessariamente estar errado, mas não estar perfeito, de não estar com uma opinião clara, definida, entender que de repente pode ter alguma outra visão um pouco melhor. E quem ganha é a própria pessoa, que vai mudar de uma situação mais limitada para uma situação, um conceito mais amplo, tá? Mas então, sempre é diálogo, aceitação, né? Comunhão, comunhão. Essa palavra é muito importante, a meu ver, em termos de SUNES, né? As dicas aqui, ó, do guia de práticas. Chame as pessoas pelo nome. As pessoas gostam de ouvir o nome. É uma coisa pessoal, é uma coisa intimista, mostra respeito, né? Não é para chamar de ô coisinha, ô você, sabe? Não, nome. Claro que se for um apelido, às vezes a pessoa se apresenta até por um apelido. Isso é bom, né? Seja prestativo, cordial e amigo. Bom, obviamente, né, um coordenador deve ser assim, né? Ele está coordenando para prestar serviço. Ele não está lá em cima, na posição de coordenador, para que as pessoas ajudem ele, né? Que façam as coisas. Não, é ele que se colocou lá para prestar um serviço, para ajudar as pessoas, para resolver questões, para direcionar, e não o contrário, né? Ser cordial, porque é o básico do bom relacionamento. Porque se o coordenador não for cordial, o grupo vai estourar, vai virar uma briga, uma competição, uma discussão que não vai chegar a lugar nenhum, né? E amigo, né? A ideia é a amizade. Esse, a ideia, eu acho que do Suneses, é como eu falo, né? O que os extraterrestres querem de nós? Primeiro, ser amigo. Então, a gente tem que ser amigo entre nós.
Se a gente não conseguir ser amigo do nosso grupo, como é que a gente vai ser amigo de um extraterrestre totalmente diferente, uma cultura, uma realidade, conceitos diferentes? Não tem como. E tem que ter essa predisposição de amizade, não é de competição, não é de briga, não é de imposição, né? E nem de ser mal educado. Interessar-se sinceramente pelos outros, ou seja, realmente, né, o coordenador ele deve se interessar, mas é sincero, não é falso, né? Mas peraí, o que está acontecendo? Por que você pensa assim? Qual a sua dificuldade, né? O que a gente pode fazer? Gente, você pode traz sempre o grupo junto. O coordenador ele não resolve tudo sozinho. Ele não é um ditador, não é um tirano, sabe? Traz o grupo todo junto. O que nós podemos fazer? Como a gente entende? É claro que pela posição do coordenador, ele acaba falando mais do que os outros, né? Mas ele também tem que se controlar muito para não ser só ele que fala, né? Para que ele dê oportunidade para todo mundo falar. Se contenha, não intervir, deixa a pessoa falar, concluir. No nosso grupo, nós decidimos muito essa questão de pedir a palavra, né? E não interromper a fala do outro. Isso eu acho que é muito importante, o respeito, né? Com a fala do outro. O outro está falando, deixa ele falar, tá? Deixa ele falar. Se está falando muito, vamos fazer um sinalzinho aí, né? Aí se mesmo assim a pessoa não se tocar, aí o coordenador vem, ô, bacana, olha, vamos, sintetiza aí, encerra, vamos deixar outras pessoas falarem, né? A gente não pode monopolizar, tá? E se interessar. O que está acontecendo? O que houve? O que você pensa, né? Ah, não pôde participar da reunião. Por que não pôde? Ver com a pessoa, né? Se for o caso, entre em contato no privado, né? Às vezes não é uma questão para discutir questões pessoais na reunião de grupo, mas depois ou antes é possível. No nosso grupo, por exemplo, a gente tem o que a gente chama de resenha, né? Meia hora antes, o pessoal chega na sala, nosso grupo é virtual, então chega na sala virtual e fica batendo papo, né? Trocando figurinhas, uma série de coisas, que é o social, que é super legal. Seja generoso em elogiar e encorajar, cauteloso em criticar. Então, acho que é muito importante realmente essa questão da motivação. Então, em grupo, em coletividade, a gente sempre elogia e encoraja aquilo que é real também, não adianta ser falso. Não, aí é pior, né? Aí é pior. Tá? Encorajar e elogiar coisas reais, concretas, que todo mundo possa ver. E problemas, se for criticar, tem que ter bastante tato, até para não expor a pessoa. Às vezes ela já está com um problema, já tem um problema, né? E colocar isso no coletivo, isso pode acabar com o grupo, fazer essa pessoa sair do grupo, de vergonha, ou de não se sentir adequado, não se sentir no nível, sabe? Não. Então, vai com calma, se for o caso, conversa em particular, no privado, né? Na boa. Olha, vem cá, estou observando isso, aquilo, você já observou? Você viu isso? Leva a pessoa a se perguntar, a refletir e a pensar, né? Saiba considerar os sentimentos dos outros. Então, o coordenador, mais do que todos, ele tem essa obrigação, digamos, de considerar os sentimentos das outras pessoas. Então, assim, se coloca no lugar. Às vezes, uma pessoa pode estar com uma ideia totalmente equivocada, entre aspas, errada, comparada a todo o grupo. Mas o coordenador ele tem que se colocar no lugar daquela pessoa. Por que ela está insistindo nisso? Por que será que ela vê desse jeito? Né? Como a gente pode entender? E aí fazer perguntas ali para ver se o grupo entende. Por quê? O que está acontecendo com ela? Né? Por que ela pensa daquele jeito? Por que ela está falando daquele jeito? Uma coisa muito interessante é que nós não somos robôs. Né? A gente tem altos e baixos. E as mulheres, então, têm TPM, né? Então, não é todo dia que está bem. Então, de repente, um dia ela está mais nervosa, a pessoa fala um palavrão, aí todo mundo cai de pau em cima. É fácil isso, é mecânico, instintivo, mas não é adequado. Por quê? Por que essa pessoa está assim? O que está acontecendo com ela? Às vezes ela está com problema em casa, na família, problema de saúde, problema com dinheiro, né? Ou está na TPM. Será que ela quis ofender? Será que essa é a índole dela mesmo que a gente viu? Né? Porque isso acontece, a pessoa é legal, bacaninha, ela deu uma pisada na bola, deu um negócio ali fora, aí pronto, já queimou o filme dela. Pera, o que aconteceu? Vamos abraçar essa pessoa.
sabe? Vamos entender, procurar conduzir, né? Mas assim, reunião do SUNESI não é terapia em grupo, ok? Então, vamos tentar, dentro da reunião, conduzir da melhor forma possível e, se for o caso, no particular, no privado, entrar em contato com essa pessoa para tentar ver o que está acontecendo, como que pode ajudar, né? Na reunião, não expô-la, não agredi-la, é, também tentar contornar a situação para que não prejudique o clima, para que não prejudique o grupo como um todo, né? Isso é importante que seja feito. Preocupar-se com a opinião dos outros, ó, isso é muito importante, que às vezes o coordenador, né, um mau coordenador, ele pode, ó, é isso que é assim que eu penso e ponto e acabou. Ele pode se sentir o dono do grupo, e não é assim que funciona, né? Tem que realmente ouvir a opinião de todos, não é só de um ou de outro, inclusive daquele que você não concorda. Inclusive aquele que não concorda. Vamos ouvir. Vamos tentar raciocinar junto com ele. Vamos pensar junto. Vamos seguir. Não é uma competição quem está certo, quem está errado. Não. Tem que se abrir. Vamos, peraí, vamos ver. Raciocínio. O que, que ele está falando? Por que, que ele está falando isso? Tá? Ele pode estar certo, é verdade. Pode, eu também posso. Então, vamos procurar o meio termo. Mas muito importante ouvir a opinião dos outros. Né? Como eu falei, o coordenador não é o super-homem, a super-mulher, não é perfeito, né? É importante que tenha isso claro para ele e para o grupo. Ó, gente, eu erro, sou imperfeito, sou limitado, estou aqui para ajudar e vamos junto. E vamos junto, né? Assume as responsabilidades da coordenação. Procure apresentar um excelente serviço. Olha, está lá no guia de práticas, né? Então é muito importante mesmo que você procure dar o melhor como coordenador. É a sua oportunidade de aprender. Quem não sabe, né, quem nunca esteve ou quem já esteve, oportunidade sempre de reciclar e de fazer. E o excelente serviço, fazer o que lhe cabe, né, o que se espera do coordenador, né, como, por exemplo, regular os tempos de fala, né, motivar as pessoas que não querem falar a falar, né, se preocupar com os problemas reais, procurar motivar a integração, desmotivar a competição, a agressão, né, sei lá, alguma coisa, algum conflito pessoal, alguma disputa pessoal, né? Ressaltar, às vezes, como eu falei, com historinhas, com perguntas, questões que a pessoa pode não estar entendendo, que ela pode estar presa em paradigmas, em preconceitos, certo? Isso cabe ao coordenador, né? Além do resto, né? De comunicar, informar, nós estamos vendo aqui as várias questões que cabem ao coordenador, né? Abrir a sala, fechar a sala, tá certo? Vamos dar sequência aqui. Ainda seguindo no guia de práticas. Mitos e preconceitos, né? Exclusividade. É um mito que apenas um ou poucos membros do grupo têm condições de exercer liderança. Há diferentes necessidades, atividades e momentos na vida de um grupo. Olha, eu, particularmente, eu sou administrador pós-graduado em gestão de RH. O TCC, tanto da minha graduação quanto da pós-graduação, foi sobre liderança. E uma coisa que fica muito claro é que existe uma tal de liderança situacional. Então, assim, todos nós somos líderes em algum assunto, em alguma questão, tá? Então, não tem aquele líder perfeito que sabe tudo, que pode tudo. Não. Cada um tem um conhecimento, tem um domínio. E a ideia dessa soma é que vai dar a força do grupo, né? Às vezes no grupo tem um que é melhor numa coisa, outro melhor no outro. Exatamente a soma dessas que vai dar a força do grupo. Não é um só, tá certo? Então, a gente pode desenvolver também, a gente se permite. Desenvolver não significa ser perfeito. Ah, eu quero ser igual fulano, né? Ah, eu quero liderar igual o Ronan lidera. Não, o Ronan é o Ronan, você é você. Cada um tem o seu jeito, cada um tem seus recursos próprios. Se a gente quiser ser o que não é, a gente não consegue ser o que não é e deixa de ser o que é, né? E a gente se frustra e frustra as outras pessoas. Então a gente tem que ser verdadeiro, tem que calcar naquilo que a gente tem de potencial. Então não existe exclusividade, só o fulano lá que é líder. Não, existem mil situações, né? Por exemplo,
eu tenho muita vergonha quando o meu carro estraga, porque eu não entendo nada de mecânica, absolutamente nada, né? Em tese, homem tem que entender. Eu não entendo. Eu pareço uma mulher, parou, quebrou, para o carro. Não tem o que fazer, entende? Então aí vem uma outra pessoa que vai entender de mecânica, certo? Então a vida é assim, a gente não sabe tudo, né? E, e aí o grupo pode ajudar o coordenador também, né? Ou o coordenador, ele pode ser esperto e chamar, às vezes até no particular, um ou outro que tem uma habilidade X ou Y para ajudar. Então, por exemplo, de repente ele não tem tanta habilidade para lidar com situações estressantes. Ele chama um outro lá e pede ajuda. Ô, me ajuda aqui, ó. Né? Aí o outro grupo, outra pessoa do grupo vem e vai contornando aquela situação, né? Vai resolvendo, vai encaminhando de uma forma mais harmônica. Beleza, né? Ou precisa de outra situação, sei lá, ligar com informática, né? Outro entende mais, então chama o outro, sabe? O coordenador, ele não é obrigado a saber tudo, a poder tudo e a fazer tudo, certo? Ele tem que contar com o grupo e o grupo conta com ele. Ele apenas está dando a direção, ele está dando o ritmo, dando os horários e os tópicos. Líder nasce líder, é outro mito e preconceito, né? Pode dar origem a situações de dinâmica autocrática de dominação-dependência, com a presença e promoção de caciques supremos e únicos, que impedem o crescimento dos demais. Qualquer potencialidade dos indivíduos pode ser transformada em força para a liderança, ou seja, então é aquilo que eu estou falando, né? Esse conceito de líder nasce, não, é que lá é o coordenador, ele é o líder, o cara se torna às vezes o dono do grupo. Isso não é legal para o grupo e nem para ele mesmo, né? Porque é um peso, sabe, de carregar nas costas essa essa pecha, né, de dono do grupo, de líder, de poderoso, de estar sempre certo. Isso não é legal. Isso não é legal. Uma vez, quando eu estava na faculdade de psicologia, nós fizemos uma dinâmica de grupo muito interessante. Pegavam rótulos e botavam nas costas dos alunos, né? Então, num estava assim, eu sou inteligente, me ouça, né? No outro, olha, eu não sou, não entendo nada, não dá atenção para o que eu falo. O outro, eu sou rico, me bajule, sabe? Todos se incomodaram. Qualquer rótulo, seja bom ou seja ruim, incomoda. Por quê? Porque a gente não é só aquilo. A gente não é só uma coisa. E às vezes a gente oscila. Ora é uma coisa, ora é outra. Entendeu? Então, a pessoa que vai assumir a coordenação, não se preocupe em querer ser perfeita, né? Em querer acertar sempre, em fazer tudo sozinha, porque não é esse o intuito. Né? E é muito importante pegar a coordenação para você ter a experiência de coordenação, para saber o que um coordenador passa também. Saber a dificuldade, as limitações. Às vezes, uma coisa que ele apresenta de uma forma tão simples ali, por trás da história teve todo um preparo, um esforço necessário para aquilo acontecer. E você só vai saber se você for coordenador ou coordenadora alguma vez. Outro mito aí, liderança não se adquire, esse preconceito mata, né? Antes ainda que se revelem possibilidades imensas dos indivíduos e dos grupos. Então, às vezes fala, ah, não, eu não sou líder e não, nunca vou ser. Por que não? Quem falou isso? Isso aí já é um paradigma. A pessoa já está se limitando, já está se definindo. Nós temos que acabar com o paradigma, né? Acabar com essas ideias fixas, né? Conceitos e preconceitos. Crença limitante. 4 itens aí de mitos, segundo o guia de prática. As panelinhas. Há dois extremos opostos a evitar quando se formar um grupo, né? Segundo o guia, né? A panelinha não favorece a integração e a interação, tá? Então, quando fica, né, de um lado e do outro, né? A panelinha mística, a panelinha científica, né? A panelinha, sei lá, do fulano e a panelinha da cicrana, né? Isso vai rachar o grupo. O grupo não vai crescer, gente, não vai evoluir. Grupo é grupo. Nós temos que estar juntos, unidos, né? A gente vê o Ronan sempre falando que os guias falam, olha, encontrem-se que vocês nos encontrarão. Então, se nós no grupo, nós não nos encontrarmos, não houver intimidade, sabe, respeito, harmonia, como é que a gente vai ter com eles? Não vai ter, não tem jeito, tá?
respeito com cada um da sua individualidade. Não é questão de concordar, eu não vou falar para não criar caso, porque o outro não acredita, o outro não gosta. Ué, o que você pode fazer? Se a gente for encontrar extraterrestres, vai ter insetoide, vai ter aqueles que parecem ave, vai ter os nórdicos, bonitão, loiro, né? Vai ter os draconianos, de repente. Você pode encontrar vários tipos diferentes. Ou você vai querer encontrar só um tipo? Você está aberto para o contato. Se você bloqueia tudo. Mesma coisa na nossa relação. Agora, existe o outro extremo da questão das panelinhas, né? Em querer desmanchar as panelinhas. Olha, as panelinhas, entre aspas, né, o nosso guia de práticas ensina, são grupos espontâneos, onde a interação afetiva e a comunicação são mais profundas, é uma questão de identificação, gente, né? Às vezes a gente se identifica, a gente se aproxima mais, a gente tem mais intimidade com o perfil de uma pessoa do que com outra. Isso não necessariamente é ruim, né? Num grupo, deve-se trabalhar valorizando, por um lado, o dinamismo dos subgrupos existentes e promovendo, por outro, a integração desses subgrupos. Entendeu? Uma série de campo, por exemplo. Tem um grupo que, sei lá, sabe fazer comida. Então, beleza, então vou fazer comida. Tem outro que vai fazer a limpeza, pegar a faxina, limpar banheiro. Beleza, vai varrer chão, né? Se der para trocar, beleza. Se não der, não tem problema. Um não é melhor do que o outro. Sempre assim, né? Vamos interagir, vamos trocar, vamos ver que precisa, né? Eu lembro de um tempo atrás que houve uma greve dos lixeiros. Que ninguém dá valor, todo mundo acha que é uma atividade, né, baixa, né? E aí os lixeiros começaram a não pegar mais lixo, o lixo começou a acumular, e todo mundo ficou apavorado e viu a importância que é também da atividade do lixeiro. Sim, é importante. Não existe atividade mais importante ou menos importante. Todas são necessárias, assim como no nosso organismo, né? Todos os órgãos são necessários. Olha que interessante. Agora nós vamos entrar no tipos de líderes e formas de liderança. Presta atenção. O mais conhecido, famoso, é o autocrático, é o ditador, né? Ele é autoritário, ele concentra o poder de decisão, só ele que decide, ó, é assim, né? E ele impõe, né? E se vier alguma opinião contrária, ele fala, não, não concordo, é assim, 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 porque tem que ser, e ponto final. Esse é o autocrático, né? Dita sozinho as normas e atividades do grupo. É autossuficiente, parece que ele sozinho carrega sozinho o grupo inteiro nas costas, né? Não distribui o poder de decisão. Olha que coisa, olha. O SUNES precisa distribuir. O líder, o coordenador, não decide sozinho. Pelo contrário, eu diria, Juarez, né? E a ideia é ele ouvir todo mundo, deixar todo mundo se manifestar, todo mundo opinar, e ele dá a última opinião dele. Aí ele dá a opinião, a posição dele. E não antes. Porque antes ele pode até influenciar as pessoas. Ah, eu sou assim. O que você acha, fulano? O que você acha, né? Parece até meio intimidador. O autocrático, assim. Ó, não promove lideranças, o autocrático. Ele quer ser o líder. Imagina que ele vai autorizar alguém a... Não, deixa a pessoa falar, deixa ela se posicionar, deixa ela liderar, às vezes, uma questão ou outra ali que é a necessidade do grupo, né? Vamos lavar a louça, vamos capinar aquela área lá. Ué. O líder autocrático, olha, não estimula a iniciativa dos membros do grupo, ele cria dependência, porque ele resolve tudo. Ele é capaz, ele faz tudo, né? Ele mata o entusiasmo das pessoas. As pessoas ficam assim, vai fazer tudo, né? Só manda, proíbe, ameaça, exige e castiga. Ou seja, apesar de ser o mais conhecido, né? E o mais forte, eu acho que é o pior tipo que tem de coordenador ou de líder é o autocrático, né? Porque vai ser uma enganação. Aí depois o grupo não evolui, ninguém tem comunicação nenhuma e acaba. Pronto. Aí ele vai falar que a culpa é dos outros, né? E os outros vão, às vezes, até por conivência, acreditar e aceitar a culpa também, sabe? Então, não é legal. Segundo, o líder paternalista, ou outra forma é o chantagista. Esse é perigoso, hein? Se o autocrático mantém o grupo dependente através da dominação, o paternalista obtém o mesmo resultado
através da superproteção e o assistencialismo. Sabe? Ele faz chantagem. Não, vamos lá, você pode, ele é o legalzão. O coordenador, às vezes, como eu falei, tem que chegar e falar, tá bom, encerra aí sua fala, resumiu, tá bom, vamos dar sequência, vamos dar espaço para outra pessoa falar, sabe? Então, é importante ter um pouco de pulso firme também, né? E não usar muito do emocional. Não, coitada, a gente tem que entender ela, porque isso, porque aquilo outro e tal. Pois é, né? Sabe? O paternalista quer fazer tudo também. Olha, é igual o outro, né? O tirano, né? Não valoriza a iniciativa alheia e substitui-se a mesmo. Não, deixa que eu faço para você. Sabe, o outro é ostensivo. Não, eu faço, eu mando, né? O paternalista, não, deixa que eu faço, não se preocupa, deixa comigo. Deixa comigo. Ele cria uma dependência, assim como o autocrata também, né? Também não promove as lideranças. Cria uma dependência. Tende a criar individualidades infantis, indecisas e inseguras. Né? Ele cria muita insegurança nas outras pessoas, esse tipo de líder paternalista, né? Ou chantagista. Todo mundo deve recorrer a ele para uma solução. É o guru. Ah, vamos lá, ele sabe. Ele vai me dizer, ele vai me entender. Só ele que me entende, sabe? Aí também não é legal. Tá? Terceiro, o líder laissez-faire. É o deixa correr, vai na boa. Né? Tô de boa. Ao contrário dos outros dois, esse, o laissez-faire, esse tipo de líder, não toma iniciativa nenhuma. Não assume, não dirige, não coordena, a coisa vai na valsa. Né? Ele vai, parece que está passeando, sabe? Parece que ele não é o coordenador. Né? É inseguro e desligado. É mesmo? Ah, então tá. Não existe nada definido para ele. Não existe hora de começar, hora de terminar, não existe foco, tempo, necessidade de todo mundo participar, né? O grupo se desintegra pelo desinteresse e pelos conflitos que se criam, porque aí, normalmente, a liderança não aparece, aí cada um vai querer liderar, cada um vai querer decidir, e aí a coisa vai esfarelando, certo? Então, nós vimos exemplos aí que não é legal, né? Que não são legais. Exemplos assim que prejudica bastante o grupo. Agora, o líder democrático, ele é maduro, tá? Ó, ele valoriza as ideias e iniciativas do grupo, de cada indivíduo do grupo. Coordena, anima, promove a participação e a cooperação de todos, né? Favorece o surgimento de lideranças, distribui o poder de decisão, exercendo de forma cooperativa. Sempre assim, ó, cooperação, né? Então ele vai distribuir, olha, ele distribui, ele não concentra o poder da decisão em si. Ele deixa as coisas. Vamos ver, é uma coisa mais de ciência? Quem é que entende mais de ciência no grupo? Fala para nós a sua experiência, seu conhecimento e tal, o que você acha, né? Sabe, uma coisa mística, quem é que entende um pouco mais de misticismo? Vamos lá, vamos ouvir o que ele tem a dizer. Cada um vai opinar, não é só ele também, né? Todo mundo vai ter a sua opinião, tem direito, né? O líder democrático cria clima de liberdade de comunicação e integração. Então, olha que interessante que é, né, o líder democrático, certo? Ele não decide, distribui, coordena. Esse é o ideal. Então, quando a gente tem que fazer muito essa análise, tá? Quando você assume a coordenação, a gente só sabe como a gente é como líder quando a gente assume a liderança, né? É que nem o pessoal fala no popular, né? Você quer ver a caráter de uma pessoa, dá poder para ela. Aí você vai ver como é que ela é. Porque às vezes ela é boazinha e tal, todo mundo pisava em cima dela, aí você dá poder para ela. Aí ela pega e começa a pisar em cima de todo mundo. Pô, mas ela era boazinha, eu achei que ela ia ser uma boa líder. Né? Então é importante a gente olhar no espelho, a gente fazer uma reflexão sobre nós mesmos, sobre a nossa condução, sobre como foi o nosso andamento naquela reunião, reunião por reunião, tá? E ficar aberto para feedback, né? Que as pessoas vão falar, vão dar algum. Porque sempre tem um toque. Às vezes não é claro, não é evidente, mas sempre tem um toquezinho, né? Então vamos ouvir,
É importante. E não julgar a pessoa e se defender. Não, não, pera, né? Vamos ouvir e procurar melhorar. Se você não souber, pergunta, gente, olha, eu estou aqui, estou na coordenação, está acontecendo isso, me disseram, o que vocês acham? O que faz? Eu não sei, como que eu posso ser melhor? Aprendizado, é um aprendizado, tá? E existe mais um que eu coloquei aqui, que é o líder situacional, que não está no guia de práticas, né? Guia situacional, em tese, seria o especialista, né? Ele lidera sobre questões que ele domina, que ele conhece a fundo, né? Em situações em que sua expertise é exigida ou necessária, em benefício do grupo. Talvez nessas situações apenas, né? É uma liderança flexível e adaptável. Então, é um líder situacional. Naquela situação, aquela pessoa que vai liderar. Certo? Então, por exemplo, se você está num ambiente lá e de repente estoura um cano d'água, quem é que vai falar o que tem que fazer? Quem entende de cano d'água, né? Se acabou a energia elétrica, puf, quem é que vai liderar? Quem entende de energia elétrica, né? Ou, sei lá, o dono da casa, acabou a energia, ele sabe onde está a tomada, interruptor. Não adianta todo mundo querer fazer e como é abrir porta, abrir janela, abrir gaveta, ver se tem fuzil. Não, para. Entende? Né? Então, quem é que vai? Ó, peraí, gente, ó, em tal lugar tem o fusível. A caixa fusível está em tal lugar. É essa pessoa que tem que coordenar. Deu para entender? Bom, com relação aos objetivos do coordenador do grupo. Vamos ver as dicas aí que o guia de práticas nos dá. Olha, o que cabe, né, ao coordenador? Coordenar as atividades do grupo, informando, esclarecendo, orientando e organizando as atividades do grupo. É ele. Tá? Então, tem que haver planejamento, pensamento, estrutura, certo? Definições, comunicação. Tá? Por exemplo, aniversário. Cabe ao coordenador cumprimentar o aniversariante ou os aniversariantes em nome do grupo. Ponto. Certo? Não precisa o grupo todo. Não precisa. Né? Nosso grupo, por exemplo, nosso acordo é isso, né? Porque senão fica todo mundo falando, às vezes o grupo fica cheio de mensagens, né? E às vezes até se estendem, e a gente está cheio de atividades, né? Nem todo mundo está pronto para ficar olhando o WhatsApp, que o nosso comunicação, como é virtual o nosso grupo, pelo grupo do WhatsApp, o tempo todo, a toda hora, né? Então, coordenador cumprimenta em nome do grupo. Ponto. Ah, mas eu tenho uma amizade especial. Faz no privado. Faz no contato privado. Né? Aí manda, faz personalizado, individual. Certo? Então, o coordenador, ele cabe a fazer tudo isso aí. Ó, gente, tal dia, tal hora vai ter a reunião, a pauta vai ser essa, e tá assim, tá? Sempre assim. Apresentar os itens do grupo de atividades do guia de práticas para o seu grupo, ou seja, né? Quem é que vai falar qual é a pauta e o que é o coordenador. Gente, olha, segundo o guia de práticas, nós vamos fazer tal coisa, tá certo? Então, não é só na reunião, você tem que preparar antes isso, né? Então, de novo, nós temos o grupo da biblioteca, onde a gente posta, né, o coordenador deve postar lá na biblioteca, né, o tema do guia de práticas do grupo de atividade, da reunião. Então, cabe a ele fazer, não é outra pessoa. Ele que vai dar o ritmo, né? E ele vai ler lá, gente, olha, a proposta é essa, a pergunta é essa aqui. E aí, vamos lá? Vamos ver o que vocês acham, o que vocês pesquisaram, quem quer começar primeiro, né? Se responsabilizar por abrir e fechar a sala ou local de reunião. Ele que é o coordenador. Ah, é uma coisa simples, sim, mas cabe ao coordenador isso, né? É um local físico, ter a chave para abrir, para fechar, arrumar as cadeiras, se for o caso, limpar. Ou chamar as pessoas, gente, ó, vamos me ajuda aqui para limpar, que o pessoal comeu, coisa, tá cheio de farelo, tá cheio de papel aqui e tal. Vamos organizar, vamos arrumar, vamos empilhar as cadeiras, tá? Sempre assim. E mesma coisa na parte digital. Se for uma sala digital, cabe a ele abrir e cabe a ele encerrar, né? Essa é a função do coordenador, da liderança.
ordenar as pautas das reuniões de forma que todos possam participar o máximo possível. Então, assim acontece, às vezes, feriado, final de ano, por exemplo, reunião entre Natal e Ano Novo. Vai ter reunião? Todo mundo pode participar? Ou feriadão, sei lá, né, da Semana Santa, vai estar todo mundo podendo participar, né? Então, é importante, né, que o coordenador procure soluções para que todos possam participar o máximo possível, né? Sabe? Ah, vai ter um feriado, sei lá, vai ter eleição no dia da reunião. Então, gente, o que vocês acham de a gente marcar para um outro dia? Ou suspender a reunião nesse dia, certo? Manter informados os facilitadores sobre as atividades realizadas. Olha, eh, no guia de práticas, está junto, na verdade, não tem, pelo menos eu não vi, salvo erro da minha parte, as atividades do secretário. Então, está misturado, me parece, né, no guia de práticas, as atividades que hoje nós temos entre secretário e coordenador. Então, aqui no guia de práticas está essa questão para o coordenador, manter informados os facilitadores sobre as atividades realizadas, né? Já quando tem o secretário, é o secretário que mantém, é ele que fala lá, olha, manda a ata, por exemplo. Então, em tese, né, a ata é manter informados os facilitadores, mas tem coisas que o coordenador deve falar antes da reunião, às vezes até com os facilitadores. Olha, está acontecendo tal situação, assim assado, o que você acha? Pega uma orientação, né? Ou a pauta da próxima reunião é tal, né? Ou, olha, tal, criei no caso, no grupo 15, vai começar a unificação conceitual. É, tem que avisar o facilitador, nós vamos começar. Você vai estar junto? Que hora que você vai entrar? Né? Como é que vai funcionar? Tem que ir fazendo essa interação. Saída de campo também, olha, nosso grupo está organizando aqui, nós vamos em tantas pessoas e tal. Também cabe ao coordenador esse tipo de coisa. A comunicação pelo secretário é a mais burocrática, né? É a ata, por exemplo, são as resoluções, são as contribuições que pode ser decidida pelo grupo. Bom, cabe ainda ao coordenador ser intermediário entre os facilitadores e o grupo no referente a qualquer aviso ou comunicado geral, né? Então, de novo, o coordenador entra em contato com o facilitador fala, ó, nós vamos ter uma saída de campo em tal época, precisamos de contribuição de tal valor. Veja no seu grupo. Aí o coordenador vai no grupo, gente, ó, falei com o nosso coordenador, com o nosso facilitador, vai sair de campo vai ser tal, contribuição e tal, e eu preciso falar para ele quem vai, quem não vai, né? Como é que vai, aquela coisa toda. Com quem que a gente pode contar, qual a estrutura que vai ter, certo? Olha, ser o porta-voz do grupo e manter contato com outros coordenadores para auxiliar seu desempenho. Isso quando há troca entre grupos, às vezes numa mesma cidade, né? Que vai combinar, por exemplo, de fazer uma reunião conjunta, uma confraternização conjunta, ou uma viagem para uma saída de campo, ou sei lá, uma troca de ideias. Então, o coordenador pode fazer o contato com outros coordenadores de outros grupos, né? E assim unificar a conversa, o diálogo e facilitar, para não ter coisa paralela. Senão, um membro faz contato com o outro membro lá, os dois coordenadores estão falando, e aí depois a coisa desencontra. Não. Então, o coordenador é que representa o grupo. Então, o encontro entre os coordenadores. Controle de todos os participantes, relação de telefone, endereço, etc. Também eu entendo que no nosso grupo eu pedi, quando coordenador, né, para que isso ficasse a cargo do secretário, certo? Mas pode ficar a cargo do coordenador também. Aí os grupos é que decidem, né? Então, como falei, no guia de práticas não tem essa função do secretário separado, então tá tudo junto, tudo para o coordenador, muita coisa, a meu ver, né? Então, eu acho que o secretário, que ele já faz a parte burocrática, teórica, né? Ele faz essa relação. Até porque quando ele vai fazer a ata, ele fala, estiveram presentes, né, na reunião do dia tal, local tal, fulano, beltrano, ciclano, ele tem que ter o nome dessas pessoas, né? E se for o caso, ele precisa ter o contato dessas pessoas para ligar, olha, você falou tal coisa, eu tive dúvida, é isso mesmo e tal.
Então, eu achei que caberia mais para ele fazer esse registro, digamos assim. Ao coordenador cabe elaborar e enviar as atas ou resultados dos exercícios e dinâmicas. De novo, no guia de práticas está só o coordenador. No nosso grupo, eu sugeri que isso ficasse a cargo do secretário, né? O secretário que faz a ata, redige a ata, né? E manda para os facilitadores, né? Também o resultado das dinâmicas. Função. E no nosso caso ainda, eu peço para o secretário ou o relator colocar no nosso grupo da biblioteca os resultados. Por que que acontece o resultado? Legal. Porque tem grupos que você chega a uma resposta e lá na frente outro grupo vai depender dessa resposta aqui. Então, é bom que todo mundo tenha acesso àquela resposta, né? Então, fica mais fácil isso. Então, a gente pede, né, que no caso do nosso grupo, o secretário sempre coloque também no grupo biblioteca, que é o grupo diferente das informações, dos comunicados, né, do grupo SUNESES, que lá é só biblioteca, não tem conversa, é papo, são como se fossem documentos, livros, né, que você acessa direto lá, para que a pessoa possa ter conhecimento, né? Lembrar o que foi decidido e coisa e tal, certo? Exercícios e dinâmicas para o relator. Olha, o que é uma ata? Vamos já acelerar aqui a coisa também, falando um pouquinho. O grande medo das pessoas eu não sei, nunca fiz ata. O que é ata? Olha, a ata é um documento simples que registra, em síntese, o que aconteceu na reunião. Assim, não existe um modelo, mas basicamente tem que ter algumas informações. Que dia que houve a reunião? Aonde que foi essa reunião? Quem estava presente na reunião? Qual era a pauta da reunião? Né? E o que foi tratado? Então, por exemplo, né? Fala, dia tal, na sala virtual do Juarez, né? Reuniu-se o grupo SUNESE Sul de Minas a tal hora, com a presença do fulano, beltrano, cicrano, assim, assim, assado. A pauta era o grupo de atividades X. Foi apresentado inicialmente a pergunta A. Lá, 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 lá. Ok, né? E aí, resumidamente, que deve se registrar o que cada um, resumidamente, o que cada um colocou como resposta. Por isso que é muito importante a gente aprender a ser sucinto e simples. Não é ser simplista, né? Ser profundo, mas simples. Não há necessidade de rebuscado, de escrever um tratado. Não, né? Curto e simples, para facilitar a vida do secretário, do facilitador que vai ler, para entender a essência da coisa, né? Claro que a pessoa pode explicar, detalhar verbalmente, mas a resposta tem que ser simples. Então, registra uma coisa simples, né? Sei lá, 4, 5 palavras, cada resposta de cada um. Aí depois passa-se ao debate, se tiver alguma coisa relevante que chama atenção, registre-se, né? Durante o debate, houve isso, aquilo, a opinião foi assim, assim, assado e tal, tananana, e depois no final, qual a resposta final do grupo, né? Para aquela questão. Questão por questão. Ponto. Simples assim. E manda a ata, tá? Essa é a minha ideia de ata. É claro que a ata, oficialmente, as pessoas têm que assinar, né? Tem que ler para todo mundo ver se concorda, né? Pode se ler também, porque pode acontecer da pessoa, por exemplo, dar uma resposta muito longa, muito extensa, aí o secretário tem que fazer uma síntese, ele faz uma síntese da cabeça dele e pode não bater com a ideia de quem falou. Não, não foi isso não. Então, peraí. Então, resume para mim aí. Por isso que é importante já vir com uma ideia resumida. Com 4, 5 palavras, dá a resposta. Isso vai facilitar muito a vida, né? Bom, cabe também ao coordenador manter um controle dos consensos realizados e uma síntese de cada reunião. Também pode ser o coordenador ou o secretário. Por que o secretário? Porque o secretário já está anotando. Nem sempre o coordenador vai estar anotando, ele vai estar olhando. O coordenador ele tem que olhar várias coisas.
A questão não verbal, né, da postura, a cara que as pessoas estão fazendo, se está com sono, sabe? Não está gostando. Sabe? Então, são muitos elementos que cabe ao coordenador observar. Então, às vezes, como o secretário já está anotando, o coordenador pede ao secretário, vamos lá. Agora, em síntese aí, qual foi a opinião? O que, que nós temos de comum, né, entre todos aí? O que está destoando? Por que destoa? Aí passa a discussão para se chegar à síntese, ao resultado final, à resposta do grupo. Certo? Então, no nosso caso, quando eu coordenei, né, o Grupo Sul de Minas, eu pedi para o secretário ajudar bastante nisso. Era uma função bastante ativa. Geralmente, o secretário ele é bem passivo. E nesse ponto, a gente tem que tem que ser muito cuidadoso com o secretário. Por quê? Porque às vezes, se ele tiver que ficar anotando tudo, ele nem participa. Ele nem ouve direito. Ele ouve e escreve, sabe? Ele nem vai saber. Se você perguntar o que aconteceu, é só se ele ler. Ele não acompanha. Então, tem que dar espaço, por isso que ele tem que ser sintético, entender e contribuir com a função de secretário, porque, na verdade, todos nós também devemos passar pela secretaria, né? A gente vai saber como é difícil quando a pessoa começa a fazer uma elucubração, uma viagem e explicar lá para cima e tal. Mas peraí, tá aí sim. Curtas palavras. 4, 5 palavras. Pá. A resposta sua é essa. E tudo bem. Tá? Normas a respeitar na reunião. Horário para início e fim das reuniões. Olha, isso é importantíssimo. Importantíssimo. As reuniões no nosso grupo são uma vez por semana. Uma vez por semana. São 2 horas. Sabe? A gente ouve, por exemplo, Ronan dizer que os guias eles são precisos. Se eles marcam com a gente, olha, é 8:03, não é 8:02 nem 8:04, é 8:03. Eles são precisos, eles são objetivos. E a gente tem que ter respeito com as outras pessoas também, que chegam na hora. Então, se a gente sabe de antemão o dia e a hora, vamos nos planejar. Ah, mas pode acontecer imprevisto? Então vamos nos antecipar aos imprevistos, vamos chegar antes, sabe? Vamos planejar a coisa, né? Sai antes do trabalho, não sei. Mas, poxa vida, o respeito que a gente vai ter dos guias é o mesmo que a gente tem com eles. Se a gente não está nem aí, vai esperar que eles estejam conosco? Não. Lembrando sempre, é em grupo. Se um indivíduo não está nem aí com o horário, sabe? Se um membro do grupo se permite achar que a obrigação dele, as dificuldades dele são mais importantes do que o grupo, do que a reunião do SUNES, ele prejudica o grupo todo. O grupo todo depois não vem comunicação, não sabe por quê. Não sabe por quê. Né? Sabe? Ele tem que ter compromisso. Isso é muito importante. Então, o horário é 8 horas, vamos chegar a 10 para as 8, 15 para as 8, 7:30. E não 8 cravado, não vou deixar para 8 cravado, porque aí é dar chance para o imprevisto. Né? Dá chance para o imprevisto. Não, vamos chegar antes. Vamos antecipar. Vamos priorizar. Ah, tem outras coisas que são mais importantes? Então, beleza. Outro dia você vai participar do SUNESES. Agora não, sai do grupo, senão você vai estar prejudicando o grupo. Entendeu? Tem que ter respeito, tem que ter prioridade. Isso é importante. Com relação ao fim também, eu acho interessante. Por quê? Porque às vezes a pessoa programa, planejou uma coisa. Eu, por exemplo, quando eu coordenei o nosso grupo, né? Quando tinha que estender, eu falei, gente, todo mundo topa, todo mundo pode, sabe? Porque às vezes estava finalizando, faltando um pouquinho, né? Aí, não, tá, beleza. Aí não, já teve situação, tudo bem. Teve situação que não, vamos deixar para a próxima. Aí nós deixamos para a próxima, não teve problema, tá? Tudo é conversado, é consensado, né? Como o Ronan diz. Normas. Uma organização em controle dos trabalhos, né? Então, nós temos que ter organização. Então, aquele líder laissez-faire que, não, tudo bem, aconteça o que acontecer. Não, peraí, tem que ter organização. Como é que funciona?
No nosso grupo, quando eu coordenei, funcionava assim, né? Se tinha algum tema fora do grupo de atividades, a gente apresentava alguma pauta, a gente apresentava antes, né? Dar algum comunicado, ver quem vai, quem não vai sair de campo, seja o que for, né? Resolvia isso antes, né? Ou, tipo assim, escolher dia e hora de reunião para a gente mudar, o que seja mais adequado. Depois a gente passava para a discussão do, dos temas, né, do grupo de atividade. Então era um por um. Ah, pergunta A, faz a pergunta, todo mundo responde. Aí depois, segunda rodada, os comentários. É o que acha, o que não acha, o que pensa, o que achou, tal, qual que você acha legal e tal, sei das quantas, né? Então, primeiro a pergunta, cada um responde e justifica, explica a sua resposta, né? Depois discute, depois se fecha. Pronto, passa ao próximo. Mais ou menos assim, né? Os controles. Eficiência na forma de apresentação, assim como no conhecimento dos tópicos. Isso é importante, não deixar para a última hora, não fazer a coisa, sabe, mal feita. Não, se prepara. Todos os membros devem se preocupar com isso, né? Principalmente o coordenador. Ele tem que estar sabendo do assunto. Ah, desculpa, eu nem vi. Como assim? Ué, né? O coordenador ele tem que dar o exemplo. Ele tem que estar na frente, ele tem que saber, ele tem que pesquisar, estudar, se é um assunto que ele não conhece, que ele não domina. Então, tem todo um trabalho anterior de preparação, sim, para a coordenação fazer, né? E aí, ele vai direcionando, porque às vezes as pessoas fazem uma pesquisa meia boca, né? Vamos colocar assim, dentro das limitações delas, né? De acesso à internet, por exemplo, de livros, né? E o coordenador, ele tem que pesquisar mesmo, o máximo que ele puder. Aí ele pega, tá, gente, ó, mas vocês estão esquecendo desse lado, vocês estão esquecendo daquele outro lado, né? Às vezes ele tem que dar o contraponto. Às vezes ele pode nem concordar, mas ele pode chegar e trazer uma outra forma de ver a mesma coisa, totalmente diferente, esdrúxula, mas que de repente alguém pode pensar assim. Opa, peraí, né? Então, então esse contraponto é importante. Apresentação objetiva e sucinta de questões e falas. Então, como eu falei, o coordenador ele tem que dar o exemplo. Então, ele procura ser objetivo e sintético das coisas. Pá, pá, pá. Não é ficar contando a história da morte da carochinha. História. A ideia é que não tenham histórias. Só se for história bem curtinha e realmente necessária para se ilustrar alguma coisa. Mas falar o que a avó falou para o vizinho da esquina em 1900, sabe, isso é perda de tempo, foco. Ó, o coordenador deve usar voz agradável, modulada e simpática. Então, né, tem que procurar ter uma comunicação. Está falando de comunicação com os guias, né? Então, o coordenador é um momento que ele tem para exercitar a comunicação. Não falar muito baixo, não falar muito alto gritando, né? Tem que ser modulado, ou seja, aquela coisa, tem hora que vai aumenta, tem hora que diminui, né? Tem hora que é mais legal, tem hora que é mais seco e tal, né? E uma voz simpática, procurar, não é aquelas vozes irritadas, estridentes e tal, né? Não, procurar cuidar disso. Olha que interessante isso, né? Olha, as reuniões devem ser conclusivas e produtivas. Uma coisa que acaba com grupos é quando não é produtivo. Quando se conclui nada. Fala, fala, fala e chega a lugar nenhum. Tem que ser convergente. A gente tem que buscar, né, um ponto em comum. Sabe? Porque às vezes a pessoa fala, mas isso não adianta nada. Isso aí não tem definição. Tá, então já aconteceu no nosso grupo isso. Aí eu perguntei para a pessoa, então tá, então você acha que a gente deve esquecer, pula esse grupo de atividade do guia de práticas? Risca? Não, não, lógico que não, que a gente tem que cumprir. Então, peraí, vamos fazer um esforço para entender isso, vamos fazer um esforço para chegar a uma conclusão, né? E, principalmente, para ser produtivo. Que não dá também para você ficar uma, duas, três reuniões sem sair do lugar. Desgasta, cansa, né? Desmotiva. Então tem que ter resultado.
né? A gente não tem nem que correr para fazer rápido as coisas e nem também ficar deixando, quem sabe um dia a gente chega a essa conclusão, pode ser isso, pode ser aquilo, né? Porque pode ter pessoas que ficam viajando na maionese, né? Trazendo, mas e se for aquilo? E se for aqui? Sabe? Fica o e se muito hipotético. Procura trazer na real, peraí. Você conhece caso? Vamos lá. Sim, assim, assim. Pá, pá, pá. Produtividade, objetividade, né? Se a gente ficar no e se, a gente pode ficar criando infinitas possibilidades diferentes e não chegar a uma conclusão. E às vezes a maioria dessas possibilidades não são plausíveis, né? Não são reais, não são concretas, certo? Bom, e o último tópico de dicas do guia de práticas, recomendações sobre a postura nas reuniões. Procurar se manter sempre totalmente visível para os demais participantes, né? Tem gente que às vezes não faz questão de ser visível. E principalmente quando a gente está na sala virtual, como é a reunião do nosso grupo, né? Tem gente que ou tira o vídeo, ou fica assim aparecendo só metade do, sabe? Do nariz para cima. Isso incomoda. Quem está assistindo, eu, por exemplo, fico incomodado, né? E em termos de comunicação, é péssimo, porque existe a comunicação não verbal. Como eu falei, se você está sorrindo, se você está olhando assim, se você está com sono, sabe? Né? Se está assim do lado, tal. Então, é muito importante a gente ver a pessoa. E às vezes acontece de uma pessoa estar falando, aí a outra está, né? Poxa vida, presta atenção. É um respeito. Quando a gente está falando, a gente gosta que as outras pessoas estejam ouvindo, atentas ao que a gente está falando, né? Volto a falar, existe o verbal e a expressão não verbal, o olho, mão, né? Uma série de coisas que a gente meneia de cabeça, tá? Tudo isso é comunicação, então é importante a gente estar prestando atenção, certo? Então mostra, é horrível a pessoa estar falando e vendo lá que tem gente que não está nem aí, que está olhando lá, está olhando na bolsa, para, né? Procura estar visível, totalmente visível, né? Já aconteceu, por exemplo, de a pessoa ficar em duas pessoas no mesmo vídeo. Aí fica metade do rosto de um, metade do rosto do outro. Também não é legal. Por quê? Porque você não está vendo ela como um todo. Incomoda. Incomoda. É que nem quando você vai apertar a mão, não sei se você que está assistindo aí, já apertou a mão daquelas pessoas que apertam assim, assim, não aperta, né? Incomoda, pega a mão, ô, você tá com medo, está com vergonha, você não está querendo apertar minha mão, sabe? Aperta, né? Então mostra, põe a cara, né? O ideal também não é a cara inteira assim, não é às vezes né? Um espaço um pouquinho maior, ficar muito em cima também incomoda. É interessante isso tudo, sabe? Em termos de comunicação, de interação, é super legal a gente prestar atenção nesses cuidados. Bom, evitar pedir a palavra repetidamente, impedindo a participação dos outros. Acontece isso, às vezes sem querer, a pessoa pede a palavra, né? Aí o coordenador passa a palavra, ela fala, 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 às vezes fala até bastante. Ok, beleza, aí passou para o outro, ela pede de novo. Oh, peraí, oi, deixa todo mundo falar. Né? Ou então, seja sucinto, anota. Quem tem dificuldade, anota o que quer falar. Né? Porque às vezes, quando a pessoa é prolixa, é que ela fica falando a mesma coisa várias vezes. Então, anota. Aí ela vai lendo, olha, falo isso, 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 isso. Ponto, pá, pá, pá. Acabou, não precisa repetir. Né? E deixa passar. Mas acontece de lembrar, já acontece comigo também, com todo mundo, né? Mas eu queria complementar uma coisa que o outro falou. Tá, espera todo mundo falar, né? E aí pede a palavra novamente. Espera todo mundo falar e pede a palavra novamente, certo? É importante. Quando falar, aqui, ó, usar de objetividade, sem dispersão ou falar demais. Combinar o corte, né? Corta. Todo mundo, quando começa a falar muito, todo mundo, gente, ó, a pessoa se toca. Se não se tocar, o coordenador fala, beleza, bacana, você pode sintetizar para encerrar, para a gente passar para outra pessoa também, senão o nosso tempo, né, a gente acaba deixando passar e não conclui, não se torna produtiva a reunião, conclusiva a reunião.
Procure comer antes, ou seja, não vá comer. No guia de prática está bem claro isso, gente. Não é legal comer durante a reunião. Tira a atenção. Tira a atenção de quem está comendo, tira a atenção de outras pessoas que estão do lado, faz barulho, atrapalha a audição. Coma antes ou coma depois, e não durante, né? No nosso caso, por exemplo, como é virtual, tem gente que às vezes desliga a câmera, né? E vai comer, né? Desliga o microfone, a câmera e come. Não é o ideal. Se a pessoa estiver morrendo de fome, tudo bem, mas é uma vez por semana. Dia e horário marcado. Você já sabe de antecedência. Então, coma alguma coisa antes, faça um lanchinho antes ou coma depois. Custa, sabe? Mostrar esse respeito com o grupo, com as outras pessoas. Será que comer é mais importante do que a reunião? O que é mais importante? Ausente-se da reunião apenas se necessário. Então, né, perca a reunião só se for realmente necessário. Priorize a reunião. Priorize. Para o coordenador e para todo mundo. Tá? O coordenador mais ainda, né? E não, só sai da reunião se de fato for necessário. Se não tiver jeito. Ah, eu vou passar o fio dental. Ah, eu vou, sei lá, pegar um papel que está, né? Ah, eu vou no banheiro. Não dá para ir antes? Não dá para ir depois no banheiro? Não, não dá. Então não dá, ué. Então, né? Vai lá, não tem problema não. Ok? Por quê? Participação é importante. Todos. Prioridade, dá o peso, é a responsabilidade, é o compromisso. O compromisso dos guias conosco vai ser na mesma proporção do compromisso que o grupo tem com os guias. E quando a gente fala o grupo, ele vai ser marcado pelo elo mais fraco. Não adianta uma pessoa carregar a piano nas costas, ser super compromissado, se o resto não for, ou se tiver um ou dois lá que não estão nem aí, né? Aí fala, poxa vida, e aí, como é que faz? Né? Evite sons ambientes que possam prejudicar a fala ou a atenção dos demais. Então, no nosso grupo particular, que ele é virtual, né? Acontece, às vezes a pessoa está num local, num ambiente, que tem do lado uma pessoa, outra pessoa assistindo televisão. Procura no quarto, na varanda, qualquer outro local, que não tenha barulhos, sons ambientes. Crianças andando, correndo, brincando, falando. Gente, reunião do SUNES é para participar quem é membro do SUNES. Ponto. Visita, oi gente, tal. É assim, mas para, trava, sabe? Não anda, atrapalha o desenrolar da reunião. É uma reunião. É sério, não é brincadeira. Gente, nós estamos numa reunião com seres extraterrestres. Você imagina? Tivesse um estrangeiro, né, um russo lá do SUNES, lá da Rússia aqui, a gente não ia dar atenção para ele? Pô, tá vindo de outro planeta. Eles estão acompanhando a gente, eles estão sim. A gente não vê, mas eles estão. Sabe? Não é brincadeira. Deixa as crianças no quarto, ou vai você para o quarto. Fecha, eu estou em reunião. Ponto. Foca, disciplina, seriedade. Não é brincadeira. Falar devagar e com voz modulada, enfatizando os itens relevantes. Só elevar a voz com o objetivo de capturar a atenção ou quebrar a monotonia, ou seja, não é para brigar com ninguém, não é para discutir com ninguém, né? Então, falar, usar essas, enfatizar, né, palavras, né, oh, não sei o que e tal, né, para mostrar, né? Atenção! Ó, gente, importante isso, aquilo, os guias estão conosco na mesa que nós estamos com eles, ou seja, né, não é ficar aquela coisa monótona, não dá sono, certo? Olha, você que está assistindo, isso aí é o que está no nosso guia de práticas, isso aí são as dicas.
eu tentei colocar algumas coisas da minha experiência, até mesmo como coordenador do SUNESES, né? Espero que seja útil, e proveitoso. Claro que existem muitas outras coisas que possivelmente vai lhe ocorrer, que pode adicionar, agregar, né? E podem fazer outros vídeos também para ajudar outras pessoas que venham a assumir a coordenação. Mas espero que isso possa ter ajudado você, né? E me coloco à disposição. Qualquer dúvida, fala comigo, né? Tá fácil o meu contato. Fala comigo, eu estarei sempre aberto para a gente contribuir no que for possível e necessário. Bom, até mais, tudo de bom e boa coordenação para você e para o seu grupo. Lembrando que o coordenador não é perfeito, ele não tem que ser perfeito. Abraço.